Então eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para o meu amigo Rodrigo, da Exact Sales. Obrigado, pessoal. E aí, galera, tudo bom? Alimentados? Bom, como o Harley falou, eu sou da Exact. Eu vou passar uma brevíssima biografia aqui, só para vocês não pensarem que foi um maluco aqui que entrou e começou a falar. Eu venho de um background bem diferente de vendas, mas que tem muita relação com vendas, que é o design. Laser? E já tive umas 2 empresas, trabalhei com branding, com design, e estou na Exact há quase 4 anos. Passei pela implementação, quando a gente era um embrião de consultoria. Depois eu gerenciei essa área, treinando implementadores, coordenando projetos. Depois fui para a parte de pesquisa e desenvolvimento. Eu trabalhei muito com o produto da Exact. E agora estou à frente da área de pré-vendas da Exact. Uma perguntinha aqui. Quem aqui tem uma área de pré-vendas na sua empresa? Alguma foi implementada pela Exact? Legal, então vocês são leads para mim. Sim. Mas, fazendo uma rápida introdução aqui para quem não está muito familiarizado, ou talvez não tenha prestado atenção nas outras palestras, a pré-venda dentro de um processo comercial, dentro de uma empresa, ela fala muito da relação do pré-vendedor com o vendedor. É o cara que qualifica, identifica a oportunidade, levanta a dor, e o cara que fecha. A gente separa muito isso. Eu preciso ter um cara focado em jogar oportunidades para o meu pipeline, oportunidades qualificadas, e um cara preparado para fechar. Então aqui eu olho, eu vejo vários leads. Cara, muitos de vocês com certeza têm muito fit de negócio com a Exact. Alguns de vocês talvez não tenham, mas tem características que nos levam a crer que há um fit de negócios. A grande questão é, como que eu sei isso? Eu não vou marcar uma reunião com cada um de vocês. Eu preciso priorizar com quem que eu vou falar. Então, eu preciso buscar a qualidade dentro disso. E a ideia aqui dessa conversa que a gente vai ter é mostrar um pouco da rotina de um departamento de pré-vendas, muitos pontos vocês já podem sair daqui e aplicar, podem aplicar durante a palestra, aí já manda e-mail, dá esporro na equipe, e mostrar algumas das métricas e um pouco do aprendizado que a gente teve ao longo desses 3 anos de empresa, trabalhando prioritariamente com pré-vendas. Bom, o primeiro ponto é assim, o que o pré-vendedor tem que entregar para um vendedor? É oportunidade qualificada. Prestem atenção nessas 2 palavras, na verdade. Oportunidade e qualificado. Essas oportunidades qualificadas, elas têm que vir em volume. Eu não posso entregar 1, 2, 3 oportunidades qualificadas. Hoje eu trabalho com uma equipe de 6 vendedores. Cada um deles tem que fazer 4 reuniões por dia. Eu preciso me assegurar que eles vão ter leads para trabalhar essas 4 reuniões. Não pode ser qualquer lead. Porque se eu pego um vendedor e coloco ele 1h30 numa sala para falar com um cara que hoje o LTV dele não justifica ele colocar uma operação de pré-vendas, eu peguei 1h30 da minha empresa, 1h30 que eu estou pagando esse sujeito, amassei e joguei no lixo. Mas pode dar uma oportunidade lá para frente. É porque é uma negociação que vai levar 1 ano. Ok, vai levar 1 ano, então a gente conversa com ele daqui a 6 meses para ver se faz sentido. E provavelmente não vai fazer ainda. Então eu converso daqui a 3, mas eu não vou pegar e passar esse cara no meu pipeline. Porque ele vai estar atrapalhando o fluxo de outras oportunidades. Não é que ele não é um cliente bom, não é um cliente potencial, mas ele não é no momento, não é na estratégia que eu estou colocando. Essa tela ilustra muito o que eu estou observando quando eu falo de encher a agenda dos vendedores. Tá dando para ver ali? Isso aqui, quando eu vejo esse negócio aqui, isso aqui é uma tela que eu tirei de algumas semanas atrás. Agora não está tudo verde aqui. Mas quando eu vejo isso aqui, eu já começo a hiperventilar. Porque eu penso, meu Deus do céu, se eu ver um vendedor ali parado e fala, e aí, cara, você vai fazer o follow-up? Não tenho reunião, não tenho nada para fazer. Eu já começo a passar mal. Então, eu presto muita atenção em como que eu estou consumindo esse recurso que eu tenho, que é o tempo do vendedor. Porque é o vendedor que vai fechar aquela oportunidade. A minha área é responsável por dar as oportunidades dele. Então, é extremamente importante entender
qual que é a capacidade de atendimento da minha equipe de vendas? Será que eu estou usando ela totalmente? Quanto tempo o cara precisa para follow-up? Quanto tempo ele precisa para trabalhar novas oportunidades? E isso tem que ser muito balanceado. Porque senão, cara... Quem trabalha na negociação sabe que não adianta você ficar fazendo 3 contatos de follow-up num dia. As coisas têm um tempo para acontecer. E nesse meio tempo, eu preciso trazer novas oportunidades. É por isso que os meus vendedores não prospectam. Porque eles têm tantas oportunidades na mão que eles não teriam tempo para fazer isso. E se eles prospectassem e trouxessem essas oportunidades para o pipeline deles, eles não teriam tempo de trazer novas oportunidades. E daí eu entro numa montanha-russa de lead que sobe, lead que cai, e assim por diante. Então, separar as duas áreas é uma maneira que a gente consegue alcançar uma eficiência muito maior, principalmente no que tange o volume, sem parar de prestar atenção na qualidade. Como que eu faço os pré-vendedores, a minha equipe, atingir esse volume? Vamos falar primeiro de volume, depois a gente fala de qualidade. Cara, um dos pontos cruciais, isso é uma coisa muito simples, chega a ser óbvio, vai ser ridículo quando eu falar para vocês, mas nessa experiência que eu tive em 3 anos, eu vejo que muita gente... Primeiro, o pré-vendedor, enquanto indivíduo dentro daquela equipe, tem dificuldade de fazer isso, e muitas vezes o gestor tem dificuldade de identificar isso aqui, que é o foco. Mas foco no quê? Eu tenho um monte de coisa para fazer, só que eu sei que tem coisas que eu faço que trazem mais valor. Então é nisso que eu vou focar, em atividades que me trazem valor. Até estava comentando ali com o Kaiowá e o Dudinha, que o pessoal da Mosquite ali, que teve uma vez que uma pré-vendedora, logo que eu assumi a área, veio falar comigo, comemorando que ela tinha feito 4 horas de ligação. É óbvio, ligação tempo em linha é um indicador para quem trabalha com prospecção ativa. E hoje eu tenho 2 pré-vendedores que não trabalham com prospecção ativa numa equipe de 15 pessoas. E eu perguntei para ela, quantos agendamentos você fez? Ela falou, nenhum. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ela está com o foco certo, mas tem algum problema lá na frente. Do outro lado, eu tinha um pré-vendedor que falava, cara, o que está acontecendo? A gente não está vendo essa performance aparecer. Ah, não, eu estou mandando e-mail. Assim, legal. A gente trabalha com vários canais. Só que me diga quantos agendamentos você fez passando 2 semanas mandando e-mail. 2. Falei, excelente. Agora, você tem que me trazer 18 em menos de 1 semana. Você vai conseguir? Então, assim, é muito importante que eu possa pegar aquele tempo que o meu pré-vendedor está, que o membro da minha equipe está dentro da empresa, e colocar ele para fazer o que vai me trazer mais resultado. Que no caso de um pré-vendedor, principalmente quem trabalha com prospecção ativa, mas quem também recebe leads por levantada de mão e conversão de materiais, que é tempo em linha. Tem como tocar esse vídeo da Mary Lou? But you're going to take that time and just do one task. The one task that's the most impactful to do in either system is to use the phone in the US, use the phone and start with a list, work it from the top to bottom. Do not check email. Do not look on the internet. Do not do anything except make those phone calls, one after the other. You get better as you progress on the phone. Your tonality gets better, and that's what people are listening for. It's not the words you're saying, it's the tone of your voice, the excitement in your voice, the part that comes through that you want to really help these people comes through in the tone of your voice. And that's going to get better as you go. So it's going to start out as pure will, right? And then it's going to go to discipline, and then it goes to habit. And that's where we want you to get for that BDR role, is that you come in every day, just like you brush your teeth every day, you come in every day and you do your block time. Boom. That'll get you the conversations you need to get to those opportunities. Então, não sou eu que estou falando. É a Mary Lou Tyler, que trabalhou com Aaron Ross, que é autora e uma das especialistas em processo comercial mais relevantes hoje, principalmente quando a gente fala de qualificação de leads. Vocês viram que ela fala assim, pelo menos nos Estados Unidos. Cara, quando eu entrei na Exact, eu li o Receita Previsível e eu já me surpreendi um pouco a taxa de conversão de abertura de e-mail, que era muito baixa. E aqui no Brasil era menor ainda. Lá, o pessoal já está começando a
olhar com outros olhos essa questão de e-mail e ir muito mais para uma estratégia de ligação mesmo. Aqui, parece que em alguns momentos a gente faz o lado contrário, assim, né? E na verdade, eu não vejo problema nenhum que esses e-mails sejam enviados, só que a questão é, quem que está enviando eles? Então, uma vez que... E depois eu vou aprofundar essa questão, né, de quem que está enviando esses e-mails. Então, assim, para que eu possa extrair o máximo possível da minha equipe, eu preciso que ela tenha uma rotina operacional muito bem determinada. Eu preciso orientar bem as pessoas. As pessoas, elas não performam mal por má vontade, elas performam mal porque elas estão mal orientadas. Porque tua estratégia não está funcionando, porque tua estratégia está meio engessada, ou porque ela está muito solta. Então, eu preciso estabelecer uma rotina operacional. Hoje, a rotina da maioria dos meus pré-vendedores é abrir o sistema deles, olhar quais são as atividades do dia, o que ele tem em atraso e se preparar. Por quê? Porque depois da reunião que a gente faz de kickoff, eles vão ter que começar a ligar. E, eu reitero, a minha equipe, ela é predominantemente de prospecção ativa. 70% das nossas vendas vem de prospecção ativa. De pessoas que muitas vezes não conhecem a Exact e recebem o primeiro contato com o pré-vendedor. A gente também, eu tenho uma integração com o RD Station que manda direto os leads de levantada de mão e conversão de material para os meus SDRs, mas o resto da equipe trabalha muito com essa rotina, né? Quem trabalha com levantada de mão, a rotina é determinada pelas circunstâncias. Você não fala assim, o cara quer um contato agora, mas eu não posso porque eu começo só às 9. Não, a gente sabe ali que eu tenho até 5 minutos para conseguir pegar bem esse cara e converter ele bem. Então é importante eu entender como que eu vou estruturar essa rotina, porque esse cara, ele tem que fazer ligação? Tem, só que ele tem que confirmar a reunião, ele tem que enviar e-mails, ele tem que conversar com os vendedores para poder entender como que foram as reuniões, onde que ele precisa melhorar. Só que para determinar quando que ele vai ligar e quando que ele vai deixar de ligar, é importante a gente entender quando que eu tenho mais sucesso, para eu poder concentrar aquilo. Esse gráfico é de um estudo da HBR com a Inside Sales, que eu acho que é de uns 2 ou 3 anos atrás. Ele traz vários pontos aqui, é um material bem legal. Quem não achar na internet, manda um e-mail depois que eu compartilho com vocês. É um infográfico. E aqui, ele coloca quais são os horários, os melhores horários para fazer as ligações, baseado na quantidade de conexões que eles têm. Quando eu fui determinar a rotina ali para os nossos pré-vendedores, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com os pré-vendedores, para entender como que isso estava funcionando para eles. E poder ter esse dado qualitativo. Só que também eu preciso ter mais dados para conduzir essa intuição. E daí eu preciso fazer uma análise. E eu descobri que esses são os períodos do nosso perfil ideal de cliente que a gente consegue mais contato, que é ali das 9 até 11h30, meio-dia, e das 2 até umas 4 e alguma coisa. Isso aqui são conexões, não são ligações, então falaram com pessoas aqui. É lógico que a gente acaba entrando naquela coisa, né? O que veio antes, ovo ou galinha? Eles conectam mais porque eles ligam nessa hora, ou eles conectam mais porque de fato é mais fácil conectar? Sinceramente eu não sei, mas semana passada eu iniciei um protótipo para poder identificar se isso aqui faz sentido. E eu tenho 3 pré-vendedores que estão ligando numa rotina totalmente diferente. Só que se eu não tivesse uma rotina bem estabelecida, eu não conseguiria ver nenhuma flutuação, porque ia estar totalmente caótico. Eu preciso estabelecer um padrão, inclusive para eu poder prototipar e fazer testes. Então, entender qual que é o melhor horário para ligar é extremamente importante. E daí para isso é legal conversar com quem está fazendo as ligações e coletar as métricas. Quem tem central telefônica ou até alguma solução que faça ali por VoIP, deve conseguir essas métricas. E daí olhem para as ligações que tiverem mais de 5 minutos. Porque senão é só, oi, tudo bom, fulano? Tá, não, obrigado. Outro ponto que é extremamente importante, a gente tem que orientar a equipe nesse sentido. O quanto persistir. Cara, pensa que quem trabalha com prospecção ativa passa o dia inteiro ligando. Ouve não pra caramba, às vezes ouve umas grosserias, às vezes perde um tempo ali até com alguém que não é tão qualificado, mas é um trabalho que demanda persistência e demanda resiliência. Eu não descarto o lead do meu funil
se o pré-vendedor não teve uma conversa relevante ou não ligou pelo menos 10 vezes. Aqui nesse estudo eles indicam um mínimo de 6. Só que como eu não sei como isso vai se comportar exatamente, eu ponho uma gordurinha ali. Então assim, isso está na minha SLA, que é extremamente importante também para se comunicar com a equipe. Você não pode descartar se você não teve uma conversa relevante ou se você não fez pelo menos 10 tentativas de contato. Telefônico. E-mail, cara, eu consigo sentar aqui e mandar um monte de e-mail, passar a manhã inteira escrevendo e mandando e-mail, vou ficar com uma sensação de que eu trabalhei pra caramba, porque eu mandei vários e-mails e provavelmente eu não vou receber nenhuma resposta. Eu vou receber uma resposta daqui a 2, 3 semanas. Então assim, a gente envia e-mails, a gente escreve poucos e-mails, mas envia e-mails, mas foca em ligações nesses horários, que são os horários onde a gente identifica que há mais conexão. Esse aqui é o cronograma que a gente está usando hoje. Das 8 às 15, um kick-off, uma reunião para explicar como é que foi o dia anterior, qual é a expectativa do dia, anúncios paroquiais. Eu separo uma hora ali para enviar e-mails, fazer confirmação de reunião, lembrar o cara de que ele tem que estar lá. A gente vai falar um pouquinho mais sobre confirmação mais para frente. A melhor hora, almoço, principalmente se for sexta-feira, que tem feijoada lá. Eu só trabalho na sexta por causa da feijoada, porque eu poderia faltar 4 vezes por semana, porque sexta-feira é o pior dia para trabalhar, mas tem almoço, para mim é a melhor parte do dia. Depois a gente faz um kick-off à tarde, que é um horário que eu uso para treinamento também. Isso é bem importante, tá? Constante treinamento. Cara, o que a gente conversou semana passada já pode ter sido esquecido agora. Vamos usar bem o nosso tempo para compartilhar conhecimento, para aprimorar a performance da equipe e o conhecimento técnico que eles têm sobre o que eles estão fazendo. Depois, mais um horário ali para e-mails e confirmações. E das 4 às 5h30 é ligações. Das 4 às 5h30, um dos índices que eu uso, que é mais subjetivo, porque eu não tenho decibelímetro, é barulho na área. Se não tem barulho numa área de prospecção ativa, numa área de pré-vendas, alguma coisa está errada. Tem que ter aquele o tempo todo. Inclusive, quando alguém de outra área reclama do barulho, eu penso, agora tá bom. Porque é a principal ligação, e eu vou frisar isso muito. A principal atividade de um pré-vendedor, mesmo que ele esteja recebendo levantada de mão, mesmo que ele esteja trabalhando com conversão de material, é ligação. Pode mudar mais para frente? Pode. É realidade agora? É. A gente tem que estar ligando o máximo possível. Como que eu faço para reduzir o tempo dos e-mails? Porque tem aquela coisa assim, me manda um e-mail. Cara, primeiro que assim, dentro de uma abordagem de prospecção ativa, me manda um e-mail não quero falar com você, mas eu estou com vergonhinha de desligar na sua cara. Então, me manda um e-mail. Cara, eu preciso perder o mínimo possível de tempo com isso. Então, eu uso templates. Outra coisa que dá para já pegar e implementar agora. Cara, tenha bons templates. Eu, particularmente, gosto de deixar a abertura e o fim prontos e deixar um espacinho ali para ele poder escrever e dar uma personalizada. Isso não deve levar mais de 3, 5 minutos. Mas dá a voz do pré-vendedor ali também e permite que ele direcione isso e não fique na cara que ele está usando um template ou que é um robô que está mandando. Outro ponto que eu preciso entender. Agora que eu já conversei com o pré-vendedor, determinei uma rotina, eu preciso saber se isso está acontecendo. Cara, eu tenho uma equipe de 15 pessoas hoje. Eu estou com mais 3 em treinamento e eu devo trazer mais umas 2 pessoas ainda esse semestre. É muita gente para conversar. Eu levaria, se eu fosse conversar com cada um toda semana, eu ia levar 15 horas no mínimo para pegar a percepção de todo mundo. Então eu preciso confiar muito nos números. E para isso eu analiso algumas métricas. E para mim é extremamente importante eu separar o que é métrica de esforço, que é aquela atitude, o que está sendo feito para atingir o resultado, e o que é métrica de resultado. E quando eu falo de métrica de resultado, é resultado. E eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Então aqui eu costumo analisar, que ficou pequenininho, mas assim, eu costumo analisar quantas aplicações de filtro ele fez, quantos leads ele jogou na base dele, qual é o tempo que eles estão em linha, quantas ligações, as tentativas de ligação que cada um está fazendo, são 2 coisas que tem que olhar separado. Quanto maior o engajamento que ele gera no lead, se ele ficar 1 hora com o cara no telefone, que já é um tempo meio alto para uma pré-venda, é lógico que a quantidade de ligações vai descer. Então, eu tenho que olhar as 2 métricas. E
métricas de resultado, que é conversas relevantes, que na nossa nomenclatura é o filtro 2, agendamentos, que não é extremamente importante, mas não é a coisa mais importante, feedbacks, que é um processo que a gente usa, onde o vendedor fala se a reunião foi boa ou não, e vendas, lógico. Outro ponto que tem que ser trabalhado. Bom, eu trago esse volume, então eu tomei todas as atitudes que eu precisava para poder trazer um volume. É 300 agendamentos, é 400 agendamentos, 500 agendamentos. Só que eles têm que ser bem feitos. Eu não posso trazer uma oportunidade que não é... Eu mesmo eu não posso fazer isso, porque eu vendo isso. Então, se eu trago uma oportunidade que não é qualificada, eu já estou mal dentro de casa. Primeiro ponto, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque vocês já devem estar ouvindo bastante falar, mas perfil ideal de cliente, cara. Quem é o cara que compra de mim? Mas não é só quem é o cara que compra de mim. A gente tem que ter critério. A gente tem que analisar quanto que esse cara que vai comprar de mim tem de dinheiro para investir. Eu estou falando do Bant, mas todos os outros ali são válidos também. Daí tem que ter uma análise aí da estratégia de cada um de vocês. Tem dinheiro para comprar? É a autoridade, é o cara que vai assinar, ele precisa disso, ele vai comprar no tempo que eu tenho? Isso para mim é qualificação. Lógico que eu vou extrair muito mais informações. E extremamente importante, cara, e eu escuto isso muito. Porra, cara, o bicho não passou, mas ele está super interessado. Cara, interesse não é prontidão. Se você chegar para mim e falar assim, cara, vamos fazer um test drive nessa BMW, eu vou lá, oba, posso dirigir? Eu não sei dirigir, mas eu ia pedir para dirigir de qualquer maneira. O que pode acontecer com isso? Eu não tenho dinheiro para comprar o BMW, mas eu vou dar essa voltinha ali de 30 a 45 minutos. Estou interessado pra caramba. Tenho prontidão de compra? Não, porque eu não tenho dinheiro. Para evitar de cair no feeling, eu uso um sistema de perguntas. Eu coloco lá, cara, eu preciso que você me diga se esse cara tem tantos vendedores, qual que é o LTV dele, como que ele faz para... coordenar o departamento comercial dele, e eu preciso que todos eles façam as mesmas perguntas. Ele não vai chegar que nem um robô e falar igual o cara que está do lado dele. Tem cara que é mais brincalhão, tem cara que é mais sério, mas as informações têm que ser as mesmas. E o que me diz se essa oportunidade é boa ou não é o pré-vendedor, é o sistema que a gente construiu, que me fala que é quente, que é baseado em lead scoring. Essa pergunta me dá 2 pontos, aquela resposta me dá -3 e assim por diante. A gente estabelece uma faixa. Então, eu reduzo a carga de subjetividade. Preciso reavaliar uma outra coisa? Preciso, existem casos especiais. Só que eu uso isso depois para melhorar o meu critério de qualificação. E daí aqui eu coloco classificações de temperatura. Então eu tenho um cara que é muito quente, eu tenho um cara que é congelado. Eu só miro em quem é quente e muito quente, cara. Se for morno, joga fora, porque a gente vai trabalhar de outra maneira. Eu vou jogar ele para um funil de conteúdo, porque ele já conhece mais ou menos a empresa, ele vai começar a consumir o nosso material, e depois ele vai retornar no momento em que ele vai comprar dentro do meu ciclo de vendas. E não ficar lá 6 meses fazendo follow-up para talvez não fechar. Outro ponto que é importante também, dentro dessa padronização e da investigação. Vocês conhecem esse cara aqui? Caio, você conhece? É o cara do KFC, né? Não, é o Neil Hackam. Ele parece o Coronel Sanders do KFC, mas ele é um dos maiores pesquisadores de processo de venda e é o cara que identificou o spin selling. Eu uso isso tanto no filtro que a gente aplica, que é o que qualifica o lead, como na abordagem. E hoje a gente separa a abordagem em 4 partes. Apresentação, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. A apresentação é quem eu sou. É aqui que entram alguns dos gatilhos mentais do Cialdini, autoridade, prova social. Depois eu começo a investigar, porque eu preciso entender qual o problema desse cara que eu vou conseguir resolver. Depois eu preciso dizer para ele, cara, eu consigo resolver o teu problema. Só que eu não simplesmente vou falar isso, até porque o pré-vendedor ele não vai se aprofundar, ele não vai fazer uma apresentação de vendas, ele vai fazer uma apresentação bem mais simples. E no final eu preciso da obtenção de compromisso, que é extremamente importante para uma outra métrica que a gente tem, que é a taxa de queda, que eu já vou falar talvez na próxima tela. Não, na outra. Então assim, tudo isso que eu peguei de lead scoring,
do critério de qualificação que eu preciso trazer e da técnica para conseguir essas abordagens, eu coloco dentro de um filtro, que a gente chama de filtro, mas ele é um roteiro onde eu pego várias perguntas. E lógico, né, existem várias maneiras disso acontecer. Ao invés de eu pegar e botar 4, 5 perguntas genéricas, eu busco fazer com que elas se desdobrem e esse pré-vendedor consiga ver aqui o que ele vai conversar. Ah, mas daí ele só lê aquilo? Cara, no começo ele só lê. Mas depois de 1 mês, 2 meses, ele já passa a se tornar especialista. Isso aqui vira uma rodinha de bicicleta. Ele dá uma olhada mais ou menos, mas ele já tem as implicações dele, ele já trabalha os gatilhos mentais dele. Só que isso me ajuda a rampear. Isso faz com que eu consiga pegar um cara que nunca ouviu falar de pré-venda e em 1 mês ele me traga 15 reuniões. Um tempo que antes, até da gente fazer algumas alterações no treinamento, levava até 3 meses. Até porque o ROI é muito importante nesse ponto aqui. Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque eu já estou sendo bem prolixo. Dentro da abordagem também, rapport, gatilhos mentais e implicação. Coisas aí do Cialdini e do próprio Neil Raycom. Eu coloco para ele ver, enquanto ele está conversando, por que ele vai fazer a pergunta, qual é a dica, como que ele pode aprofundar. O pré-vendedor ele não pode fazer um checklist. Tem grana? Tem. É autoridade? É. Quer comprar agora? Não. Opa! Não, ele tem que ir se aprofundando. Quantos vendedores tu tem? Ah, eu tenho 5 vendedores. E eles passam em reunião o tempo todo? Não, às vezes. Tu consegue controlar isso? Não. Tudo isso que eu falei, a partir do quantos vendedores você tem, não está lá. Mas são coisas que os nossos pré-vendedores fazem. Para poder trazer esse olhar de latência sobre a dor, até para o próprio lead, para ele poder entender. Porque o pré-vendedor ele também está seduzindo esse cara para conhecer uma solução na mão de um outro consultor. Outro ponto. Eu coloco aqui... Você conhece essa pessoa aqui, Caiuá? Não? Imaginei que não. Ele me passa a percepção dele. Eu não trabalho só com os números, só com filtro, só com lead score. Ele vai me passar os pontos positivos e os pontos negativos. O vendedor vai usar isso aí na abordagem dele. E principalmente, qual que é a dor que eu vou trabalhar com esse cara? Ah, mas pô, ele tem um monte de problema. Cara, ele tem um monte de problema, mas tem um que é mais importante que os outros. Opa. E eu preciso entender que essa abordagem está sendo bem feita. Então, faz parte da minha rotina como gestor ouvir as ligações. Para saber, cara, ele está abordando corretamente? Ele está usando a estrutura de roteiro que eu coloquei? Porque se ele não estiver usando essa estrutura de roteiro e não estiver tendo resultado, eu já tenho uma ideia de aonde que eu vou começar. Agora, se ele estiver usando se ele não estiver usando e tiver resultado, eu quero saber o que ele está fazendo. Porque eu quero que mais pessoas façam isso. Inclusive, hoje a gente já faz a avaliação das abordagens dos pré-vendedores, tanto dentro da Exact quanto dos nossos clientes, usando essa estrutura de roteiro, usando o que ele tem que fazer, gerando um score que compara isso com a performance dele. Porque comunicação e transparência é muito importante também. Eu não falo, cara, você tem que fazer 68 mil ligações. Eu falo, você tem que fazer 68 mil ligações porque a taxa de conversão é tal e você precisa fazer isso, isso e isso. Dá propósito para as pessoas. Ensina para elas por que eles estão fazendo aquilo. Você não pode esperar que você seja o maior líder do mundo e falar assim, pessoal, agora a gente vai tomar um negócio que tem nesse copinho e todo mundo vai morrer. Não, eu tenho que comprar, vender a minha gestão para os caras também. E eles têm que dominar as próprias métricas. Outro ponto, coerência e assertividade. Cara, tenho volume, estou começando a garantir ali que eu tenho uma qualidade, mas eu tenho que ter um atendimento que seja coerente desde o pré-vendedor até o vendedor. Lembra que eu falei lá que identificador é extremamente importante? Na Exact, e isso aí é uma dica que dá para usar já também. Quando o vendedor recebe por e-mail que vai ter uma reunião, a primeira coisa que ele olha é isso aqui, qual é a dor? E daí ele vai pegar num monte de apresentação e vai escolher a apresentação que fala do CAC elevado, da complexidade do produto, da geração de leads, e toda a apresentação vai ser voltada para isso. Porque eu não vou tentar vender uma farmácia inteira para um cara que está só com dor de cabeça. Aí beleza, agendei, o cara pegou a reunião na mão, missão cumprida. Não.
Porque agendamento não é oportunidade. Agendamento sem conversão em reunião é métrica de vaidade. Eu preciso que essa reunião aconteça. Então, novamente, eu vou aplicar um outro processo. Que eu preciso evitar que isso aqui, 27 reagendamentos aconteçam. 165 reagendamentos, 91 cancelamentos. Isso aqui é meu dinheiro indo embora. Eu vou lá, agendo 200 reuniões, gastei horas para agendar elas, só que só aconteceram 100. Então, talvez eu precise só agendar 100. Como que eu faço isso? Contatos, follow-up, a obtenção do compromisso na ligação. Depois, constantemente conversando com o lead, seja por e-mail ou por telefone. Aqui no caso, a gente costuma mandar o currículo do vendedor que vai atender esse cara. Então, quando o Kaiowá estava com a gente fala assim, nossa, o Kaiowá é muito foda, cara. Ele é a pessoa mais legal do mundo. Tudo mentira, o bicho é um baita de um pau no cu. Mas eu mandava isso para o lead. Por quê? Porque eu quero criar uma autoridade para ele antes dele entrar na sala. Inclusive, teve uma vez que a gente mandou o Kaiowá numa reunião, ele não pôde ir. A gente mandou um outro vendedor, o Kaiowá é um judeu desse tamanho. O outro vendedor é um cara desse tamanho com a voz do Mickey. E o lead enxotou o cara da reunião. Porque ele falou, que é isso? Eu tinha marcado com o Kaiowá aqui. Chegou o cara lá e falou, nossa, eu não vou nem marcar aqui o feedback porque ele me expulsou, cara. Ele queria que fosse o Kaiowá. Às vezes o tiro sai pela culatra. A gente gerou tanta autoridade pro Kaiowá que o cara viu lá um pivete e falou assim, te arranca daqui. E esses contatos, eles têm que ser feitos religiosamente, cara. Então, você marcou 3 interações, elas têm que acontecer. Então, qual que é a orientação que eu passo? Agendou? Legal. Marca, no mínimo, 3 atividades para falar com esse cara. Porque se essa reunião cair, a gente está perdendo dinheiro. Então, é importante ele pensar um pouco para frente. E isso aqui vai influenciar na rotina dele também. Porque essas confirmações têm que estar dentro daquela faixa de horário onde eu não tenho tanta conexão. Falando da taxa de queda, quando a gente começou a se deparar e pensar assim, cara, faz sentido esse negócio de queda? Eu fui atrás de um benchmark da Inside Sales. Esse aqui é o de 2017, tem na internet, mas se mandar um e-mail eu compartilho também. E a gente viu que a taxa de queda, que ela tem uma taxa diferente aqui, de inbound para outbound. É lógico que inbound, muitas vezes, se eu faço lá uma levantada de mão, o comprometimento não é tão alto. E de equipes mistas. Então, a gente estabeleceu ali que por volta de 30%, 25% seria uma taxa aceitável. E é isso que a gente está mirando hoje. Mas você bate essa taxa sempre? Não. Quando eu pego e dou um corre para volume, muitas reuniões caem. O outro ponto, falamos de volume, falamos de taxa de queda, vamos bater um pouco mais nesse ponto da qualidade. Então, eu já fiz uma abordagem patronizada, já peguei o lead, qualifiquei ele baseado em lead scoring. Vamos ver qual que é a qualidade. Aqui no caso, a gente separa por temperatura. Para mim, cara, se não tiver esse símbolozinho da paz aqui, tem algum problema. Porque se todas as reuniões forem muito qualificadas, ou eu agendei 2, 3, ou eu sou o cara mais foda do mundo, e eu ainda não sou. E se eu tiver com muita oportunidade não qualificada, eu estou jogando oportunidade ruim para o meu vendedor. Então, eu preciso saber se essas oportunidades estão boas. Como é que eu vejo isso? Eu pergunto para o vendedor. Ele vai lá e me responde. Também em checklist, tem um espaço onde ele vai me colocar toda a percepção dele, mas ele me responde alguns pontos, algumas perguntas que me dão uma pontuação. E isso vai dar uma classificação de temperatura. Vai falar, cara, essa oportunidade é quente, essa oportunidade não é. E eu fico monitorando isso constantemente. Esse é o feedback da reunião. Ele vai lá e fala, estou indo para a reunião. Aí ele sai da reunião e fala, foi show. Ou ele fala, estou indo para a reunião. Aí ele sai da reunião e fala, foi uma merda, não desperdice meu tempo. E eu consigo ver isso em gráficos. É lógico que, eventualmente eu tenho que revisar alguma coisa, conversar um com o outro. Mas é uma maneira muito rápida de ver se o que eu estou passando de qualidade faz sentido. Então, a dica é, conversem com seus vendedores. E tentem separar subjetividade de fatos. Quando a gente trabalha com número, por mais que haja uma subjetividade em escrever, se eu falo assim para ele, cara, ele era o decisor, é sim e não. Se eu pergunto para o vendedor, ele era o decisor, ele pode falar assim,
olha, cara, ele é um cara muito legal, que faz isso, 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 e não é isso que eu quero saber. Eu quero um número ali para saber se está rolando. Eu tenho 15 pré-vendedores, mais 6 vendedores. Eu preciso de agilidade nisso e os números me ajudam nesse ponto. Outro ponto para manter a qualidade. Eu pago na bonificação por oportunidade qualificada. Se você fizer um agendamento, eu vou bater nas suas costas e esperar a reunião acontecer. Quando o vendedor me dá o feedback dele, dependendo da qualidade da reunião, o pré-vendedor vai ganhar 1 ponto. Houve um tempo em que a gente subtraía ponto, inclusive. O cara ganhou um congelado, ele perdia 3 pontos. Com o tempo, aprendizado, a gente viu que talvez não seja a melhor maneira de fazer. Eu comecei um protótipo desse semana passada, por enquanto está indo bem. Porque ele precisa alcançar 20 pontos para conseguir a bonificação dele. Então, se eu ficar tirando ponto porque ele fez cagada, eu não estou reforçando o que ele faz de bom. E, bom, acabou aqui o meu tempo, mas eu só vou dar mais última sumarizada aqui, Harley. Não fica bravo comigo, não. Então, disso tudo que eu falei, o que eu acho que é importante? Rotina diária, cara, que priorize ligações. A equipe de prospecção, vamos priorizar as ligações. Lead score para análise em detrimento da subjetividade. Cara, vamos olhar para isso aí de uma maneira numérica, factual, científica. Vai ter subjetividade, é importante ter, mas não tem que ser baseado nisso. O teu processo não precisa ser baseado em subjetividade, porque não dá para medir a subjetividade. Automatizar atividades de menor valor. Cara, se você conseguir enviar o e-mail automaticamente, depois de conversar com ele, melhor. O cara vai enviar o e-mail, se ele escrever o mínimo possível, se ele se desviar o mínimo possível da atividade que traz mais valor, excelente. Avaliar a qualidade das oportunidades. Pô, é aquilo que o Thiago estava falando, pô, você só manda lead ruim. Não, então vamos medir aqui, porque eu vou mudar os leads, só que eu preciso, todo protótipo que eu faço, eu tenho que ter métricas de sucesso. Então, se eu faço uma alteração para aumentar o volume não aumentou, aquilo ali não serviu para aquilo. Treinamento constante. Converse com a sua equipe, explique para ele sobre o produto, sobre a empresa, sobre os concorrentes. Hoje na Exact, toda sexta-feira, a gente estuda um concorrente, ou um parceiro, ou um produto substituto com a equipe inteira. Cuidado com as métricas de vaidade. Fiz 500 agendamentos, sou o cara mais foda do mundo, faz a minha estátua lá na frente. Quantas reuniões aconteceram? Não, mas 500 agendamentos, quantas vendas aconteceram? Não, mas são 500, cara, é um número muito grande. Qual que é a conversão? Foi 30%. Pô, então você jogou dinheiro fora, cara, você gastou telefone, gastou um monte de coisa. Olho na conversão também. Cara, eu preciso saber como que, se eu aumentar 200 leads na minha entrada, quantas vendas eu vou gerar? E quem vai me ajudar a isso é um cálculo de conversão. Cuidado com as métricas de esforço também. Não é porque o cara fez 20, 25 ligações que ele não vai conseguir 10, 20 agendamentos. Só que fica de olho em quem liga pouco e consegue muito resultado e em quem liga muito e consegue pouco resultado. Essa pessoa ou precisa ser replicada no caso positivo ou ser retreinada no caso de ligar muito e não ter resultado. E, novamente, resultado. O que faz com que a empresa cresça? É venda. Então, pré-vendas é passar oportunidades qualificadas. E eu acho que o próximo ponto cara, tem uma rotina bem estruturada, tem os templates corretos, tem o processo correto, vou seguir isso para sempre. Não, você não pega e monta um processo ali no Bizage e vai no stand de tatuagem para o cara escrever nas tuas costas aquele processo e tu não mudar ele porque tu fez uma tatuagem. A estratégia, ela tem que ser fluida. E a partir do momento que ela está bem definida e eu entendo quais são os pontos de interação dela, quais são as métricas que norteiam ela, eu consigo ter fluidez, eu consigo mudar ela da noite para o dia. E se isso estiver bem documentado, se as métricas estiverem na minha mão, eu vou ver qualquer flutuação a quilômetros de distância e saber que as mudanças que eu propus deram ou não resultado. Então, esses eu acho que são os pontos principais. Esse é o meu e-mail, podem mandar diversos e-mails para mim. E muito obrigado pela oportunidade de estar conversando, pela atenção de vocês e parabéns aí ao evento. Boa, valeu, muito bom, Rodrigo. Rapidinho. Cara, essa palestra vai estar disponibilizada para todo mundo, como eu falei, mas se o pessoal quiser saber mais,
eu sei onde achar, mas o que você indica hoje? Porque eu usei o blog e muitos vídeos no YouTube da Exact. Hoje, como é que está isso para o pessoal aprender mais sobre pré-venda, técnicas, como montar um time e um processo? Como é que você acha que deve fazer? A gente tem, no nosso site, a gente tem um blog que tem muito post, muito e-book, é exactsales.com.br. Existem outros meios também, tem muita gente fazendo conteúdo bom. O blog da MeTime é um lugar bacana para saber sobre pré-venda, Hamper, e muito conteúdo gringo também. Eu, particularmente, gosto muito do conteúdo da HubSpot do Inside Sales. Só que um cuidado, né? Quando a gente olha como que eles fazem lá fora, a gente tem que entender como que isso se enquadra na nossa realidade também. Bacana, muito bom. Obrigadão, cara. Eu que agradeço. Valeu, grande abraço. Palmas pro Rodrigo aí. Valeu, gente.